tema da nossa série de ministrações é a vitória nas batalhas. Cada dia, cada ministração, ela é importante para você. E se você não conseguiu ver todas, cada ministração ela tem, né, o seu conteúdo, a sua importância para a nossa vida. E se você quiser aprender ainda mais, você pode pegar todas as anteriores, é só ir lá no nosso canal do YouTube, IPC Vida Nova, no YouTube, e você vai conseguir ter acesso a todas as ministrações anteriores, as 3 que nós tivemos até aqui, e com toda certeza irá abençoar a tua vida e o teu coração, tá? As ministrações que nós tivemos foram 3 até agora. Primeira ministração, Deus falou ao nosso coração, nós estamos estudando sobre 1 Samuel capítulo 17, aquele momento em que começa-se uma batalha entre os filisteus e o povo de Israel, o povo de Deus, e na hora que os filisteus afrontam através de Golias, o grande gigante, guerreiro daquela época famoso, Golias se apresenta para lutar e o exército de Israel, juntamente com o rei Saul, tremem das pernas e ficam ali e não têm coragem de ir para a peleja, de ir para a luta. E nessa hora, parece Davi que foi levar comida para os seus irmãos e ver como que os seus irmãos estavam. E Davi, então, na hora que ele fica sabendo que está havendo toda aquela confusão e que ninguém tem coragem de lutar, Davi, ele se coloca à disposição. Ele se coloca à disposição para lutar. E nós estamos caminhando, chegamos até aqui, né, na nossa corrida nessa semana, dentro do capítulo 17 de 1 Samuel, tirando princípios e lições importantes para a nossa vida. Por exemplo, primeira ministração, nós refletimos aqui que nós estamos vivendo tempos de batalha, né? Tempos de batalha. E tempos de batalha não são tempos negativos na nossa vida. Não é porque a gente está enfrentando uma batalha que a nossa vida está fracassando. Na verdade, os tempos de batalhas, eles são essenciais na nossa vida, inclusive e principalmente para o nosso crescimento, para o nosso avanço, tá? Sem luta, não há vitória. Sem batalha, não há conquistas. Então, se nós queremos ser conquistadores, se nós queremos ser vitoriosos, nós precisamos enfrentar as batalhas da nossa vida. As batalhas são elas são tempos de mudanças para melhor, como se estivéssemos subindo uma escada, cada etapa. Elas são tempos de revelações, porque a gente descobre quem a gente é, o que a gente precisa melhorar, a gente descobre o que há de bom em nós, as habilidades, os dons e talentos que nós temos, nós descobrimos quem são as pessoas que estão andando conosco mesmo, se eles estão dispostos a caminhar conosco, tanto no sol quanto na chuva, né? Nós descobrimos isso. Então, tempos de batalha são tempos de revelações. E tempos de batalhas também são tempos de oportunidades, onde a gente vai viver um novo, onde aparecem, onde surgem oportunidades incríveis que vão abençoar toda a nossa vida. Então, se você está passando por uma batalha, em frente, fique ligado, porque Deus tem muito para ministrar o teu coração sobre as batalhas e lutas da tua vida. Na segunda lição que nós aprendemos, na terça-feira, nós aprendemos que nós devemos fazer tudo com excelência. Seja o que for que você está fazendo. Você pode dizer, olha, o que eu estou fazendo não tem nada a ver com aonde eu quero chegar. Faça com excelência, mesmo assim, porque tudo tem a ver com a sua vida. Lá na frente você vai descobrir que todas as coisas que aconteceram tinham sentido na tua vida, tá? Então faça tudo com excelência. Acredite no seu valor. Mesmo que as pessoas que estão à tua volta não te valorizem, mesmo que você não tenha sido valorizado por pessoas que você ama demais, pessoas muito importantes na tua vida, como seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, mesmo que você não esteja recebendo o valor deles, valorize a tua vida, porque você é importante. E tenha convicção de que você também é responsável. Seja qual for a dificuldade, a luta que se apresentou aí no teu local de trabalho, aí na tua casa, no meio da tua família, sinta-se responsável. Você é responsável pela tua vida. Você é responsável pelo que está à sua volta. Certo? Se está acontecendo alguma coisa, sabe, declare no teu coração, eu também sou responsável por isso. Eu também tenho que me empenhar, tenho que lutar para que as coisas, de fato, melhorem, tá? Isso foi o que nós aprendemos na terça-feira. E a terceira ministração que nós recebemos foi essa daqui, ó. Tenha uma atitude corajosa, né? Foi ontem. Tenha uma atitude corajosa. Segundo, aproveite a oportunidade. Veja toda circunstância e toda situação como oportunidade na tua vida. Né? Quando a gente olha para a vida de Davi, ele teve uma atitude corajosa, enquanto todo o exército estava
querendo saber como fugir, Davi estava querendo saber como enfrentar o gigante. Né? Então, uma atitude corajosa. Ele aproveitou a oportunidade, porque ele ficou sabendo que o rei ia dar dinheiro, o rei ia dar uma das suas filhas, o rei ia livrar dos impostos que eram altíssimos naquela época. Então, havia um prêmio muito grande. Davi disse, eu quero receber isso aí. Ele aproveitou a oportunidade. Né? Vamos à luta, vamos aproveitar as oportunidades, por mais difíceis que pareçam os desafios, mas aproveite as oportunidades que são apresentadas a você e não aceite a intimidação, certo? Mesmo que pessoas muito próximas de você, ou os teus inimigos, estejam te intimidando, ou a situação mesmo, a circunstância, esteja querendo te intimidar, não aceite a intimidação, certo? Seja ousado, tenha uma atitude vencedora, determine na sua vida que você vai lutar e que você não vai ficar se esquivando, tá? Isso é importante para a nossa vida, tá bom? Qual que é a mensagem que Deus trouxe hoje para nós? Qual que é o tema de hoje agora? Qual que é a lição de hoje para o nosso coração? O que a gente vai falar? Hoje, o nosso tema é lições para a peleja. Lições para a peleja. Tem uma frase que eu coloquei aqui, que é essa aqui, ó. Para alguns, a atitude representa uma dificuldade em cada oportunidade. Né? Para outros, uma oportunidade em cada dificuldade. Tem gente que vê uma dificuldade em cada oportunidade que aparece. Apareceu uma oportunidade, ele não olha a oportunidade, ele olha a dificuldade que está ali. E tem gente que aproveita a oportunidade em cada dificuldade. Ou seja, quando aparece uma dificuldade, ele diz, o que eu vou aprender, o que eu vou crescer, o que eu vou ganhar com essa luta. Então, seja uma pessoa que vê uma oportunidade em cada dificuldade. E não uma pessoa que vê uma dificuldade em cada oportunidade, tá? Que Deus abençoe a tua vida. Vamos ao texto hoje, 1 Samuel, capítulo 17, o texto um pouquinho mais longo, são 10 versículos, do 31 até o 40, tá bom? Vamos acompanhar a leitura juntos? 1 Samuel, capítulo 17, os versos 31 até o 40. Vamos lá, 31. Ouvidas as palavras de Davi, que Davi falara, anunciaram-nas a Saul. Lembra que Davi, ele falou para os seus irmãos e falou para todos, eu luto, avisa o rei que eu luto, que eu vou. Se ninguém do exército tem coragem de lutar contra esse gigante, eu vou. Fala pro Saul que eu estou disposto a enfrentar esse gigante. Quando Saul fica sabendo disso, ele manda chamar Davi para que Davi se apresente, né? Quando Davi se apresenta, Davi diz para Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo, Davi, irá e pelejará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu você não pode ir para pelejar com ele, porque você ainda é jovem, é moço, você não tem experiência, e ele é um guerreiro desde a tua juventude. Ele é um lutador experiente, você não tem chance nenhuma. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso, este que não é do povo de Deus, este filisteu, será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Vai-se e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi com a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça o capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi, ele foi, conversou com o rei,
convenceu o rei de que ele deveria ser escolhido para a peleja, até porque só tinha ele, né, não tinha outro. Então o rei acabou cedendo, mesmo não acreditando nele, mesmo não acreditando que teria vitória alguma, mas já que ninguém vai, já que o rei não tinha coragem para ir, então o rei decidiu que Davi seria o escolhido, né? Só tinha ele, mas ele seria o escolhido para aquela batalha. E diz o texto bíblico aqui, o encerramento do texto diz que Davi, ele se preparou, né? Ele tinha tentado pegar lá o cajado, pegar a armadura do rei, não deu certo. Aí ele deixa aquela armadura de lado, pega o cajado, pega o seu alforje de pastor, que era um instrumento que ele usava para cuidar das ovelhas, para defender as ovelhas, e ele vai lá, escolhe 5 pedras lisas no ribeiro, escolhe essas pedras e vai para a peleja contra Golias, o filisteu. O que essa palavra traz para nós de lição nesta manhã? Dentro de tudo aquilo que a gente tem visto sobre as batalhas da nossa vida, sobre as lutas de cada dia da nossa vida. Vamos lá. Primeira lição que esse texto nos traz é essa daqui. Para você ser um vitorioso, é preciso saber que o que deseja. Para você ser um vitorioso, é preciso saber o que deseja e estar determinado a chegar, mesmo que todos duvidem. Para você ser um vitorioso, para você vencer a batalha da sua vida, essa batalha que você está enfrentando, essa luta que você está enfrentando, é necessário que você esteja determinado a chegar. Determinado. Davi estava determinado. Ele disse, com quem que eu converso? Eu converso com o rei? O que eu falo? Com quem que eu falo? Mas o que você quer? Eu vou falar para ele que eu quero lutar. Não, mas você não pode, porque você... Não, mas eu vou falar para o rei que eu quero lutar. Mas você não é um soldado, você não está preparado, você não foi convocado, mas eu vou falar para o rei que eu quero lutar, porque eu quero lutar essa luta. Porque eu quero lutar essa batalha. Eu estou disposto a lutar. Não tem ninguém para lutar? Eu luto. Fale para o rei que eu luto. E Davi foi conversando até que alguém chegou esse assunto ao rei, e o rei mandou chamar Davi, mas quando Davi entrou, o rei ficou assustado, né, com a limitação de Davi, e o rei falou para ele, você não tem condição de lutar, você não tem. E aí Davi convence ele, porque Davi estava determinado. É muito interessante, né, porque tem gente que procura convencer as pessoas, os seus líderes, procura convencer as pessoas à sua volta, de que não é ele que tem que ser escolhido. Muito interessante, porque tem as batalhas da vida, e hoje tem muito mais gente fugindo das lutas da vida do que abraçando as circunstâncias, as situações e indo à frente para a luta, para a peleja. E depois a gente pergunta por que a nossa vida não muda. Sabe por que a nossa vida não muda? Porque a gente não tem coragem de enfrentar as lutas, não tem coragem de enfrentar as batalhas da vida. Se a gente diz que vai enfrentar, que vai lutar, mas nós não temos assim tanta determinação como Davi teve. Tem que estar determinado, gente. Se você quer vencer a batalha da tua vida, você tem que estar determinado. Você tem que querer muito mesmo isto na sua vida. Desejar muito na sua vida. Esteja determinado. As lutas, elas estão diante de nós e é necessário que a gente se apresente, que a gente lute. Eu fico imaginando, depois que Davi venceu o Golias, quantos do exército não ficaram decepcionados consigo mesmo? Quantos do exército não chegaram em casa? Homens experientes da guerra, homens experientes na batalha. E aí, na hora que chegaram em casa, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos perguntaram, como é que foi? Como é que foi? Venceram? Venceram? Como é que foi? Eu fico imaginando o que eles falaram. Olha, houve uma batalha e havia um gigante muito grande e um homem mesmo muito forte, muito preparado para a batalha e de repente ele começou a afrontar e a gente ficou lá esses 40 dias e ninguém se dispôs, o rei falou, mas você não se dispôs? Eles ofereciam, o rei estava oferecendo dinheiro, estava oferecendo a filha, estava oferecendo livramento de impostos, o resto da vida para a família, e ninguém... Mas você não se apresentou? Você se acovardou? Nós precisamos estar determinados. Nós precisamos estar firmes no propósito de vencer as nossas batalhas. Eu sei que tem batalhas aí diante de você. Eu sei que tem gigantes que se levantaram, certo? Situações muito maiores do que a gente consegue lidar sozinho, circunstâncias que estão diante de nós, mas não dá para ficar fugindo. Nós precisamos querer batalhar, querer lutar e estar determinado.
Não é de qualquer jeito. É estar determinado mesmo. Mesmo que duvidem, nós temos que estar firme e dizer, eu vou. Me dá uma chance. Deixa eu lutar. Deixa eu me empenhar. Eu vou. Foi isso que Davi fez. Foi por isso que ele se tornou a pessoa que se tornou tão importante na história de toda a humanidade, a ponto de hoje, mais de 3.500 anos, 4.000 anos depois de Davi, nós estamos aqui falando a respeito dele. Sabe por quê? Porque era uma pessoa determinada, porque deixou um legado extraordinário. Segunda lição, para você ser um vitorioso, é preciso vencer a intimidação e lembrar-se de todas as batalhas que você já venceu até aqui. Vença a intimidação. Davi teve que vencer vários tipos de intimidações. Desde quando seu pai deu para ele uma marmita para levar, que vem todo aquele sentimento, porque naquela época, ser um guerreiro era o auge, né? Alguém ter sido selecionado para uma guerra era o auge. Davi, o pai dele chamou ele, na hora que chamou, eu fico imaginando a expectativa dele. Será que é para eu ir na guerra? Será que é para eu me apresentar para a batalha? Eu fico imaginando que foi isso que passou no coração dele. Só que não era isso, né? Só que não. Na hora que ele se apresenta, o pai dele diz, leva essa marmita lá. Isso intimida qualquer um, decepciona qualquer um. E ele pega a marmita obedientemente e leva para os seus irmãos. Quando ele chega lá, que ele começa a se inteirar da batalha, eu fico imaginando pessoas rindo dele, porque ele queria lutar. E o irmão dele, os irmãos dele, né, nervosos com ele, irados com ele, achando que ele estava zombando de todo mundo e de todos lá. E Davi diz, eu luto. E os irmãos, mas como que você luta, meu filho? Você não tem condição. Você não tem condição nenhuma de lutar. Certo? E aí ele fala que luta, até que alguém leva essa palavra para Saul. Tem um jovem ali doido ali que falou que luta. Que ele falou que ele vai para a batalha. E na hora que chama Davi, ele vai falar com o rei, e o rei intimida ele. O rei fica intimidando, e você vai ver que durante toda a batalha contra Golias, Golias tenta intimidar Davi, como Golias estava fazendo com o exército de Israel e estava dando certo. Porque por 40 dias ele ficou falando, ele ficou gritando, berrando, ele ficou açoitando o exército de Israel. Diz que todas as manhãs ele aparecia e ele ficava falando e falando e falando. E à medida que ele falava, o exército de Israel se intimidava. O exército de Israel se escondia. Ficava um olhando para o outro, quem que vai? Ninguém tinha coragem de ir. Mas Davi não se deixou intimidar. Não se deixe intimidar pelos gritos do inimigo. Não se deixe intimidar por aquilo que pessoas que você gosta falem a respeito de você, dizendo que você não consegue, dizendo que você não tem condição, dizendo que não é possível, certo? Para ser um vitorioso é preciso vencer a intimidação e lembrar-se de todas as batalhas que você já venceu até aqui, porque você venceu batalhas, porque você não chegou até aí por acaso, porque você já passou por lutas na tua vida, porque você já passou por dificuldades e você venceu, você está aqui. E se você está aqui é porque você é um vencedor, é porque você é um vitorioso, é porque Deus tem algo grande para fazer na tua vida. Então lembra das vitórias que você teve lá atrás. Em vez de ficar imaginando as tuas derrotas à frente, lembra das vitórias que você teve lá atrás, lembra das conquistas que Deus te deu ali atrás. Lembra das vezes que Deus te abençoou, que Deus te salvou, que Deus te libertou? Para ser um vitorioso é preciso vencer a intimidação. Davi vence a intimidação. Para ser um vitorioso é preciso se lembrar de todas as batalhas que você já venceu até aqui. Davi lembrou o rei de todas as batalhas que ele tinha vencido. Ele disse, eu venci o urso, eu venci o leão. Quando eu estava cuidando das ovelhas, Deus estava me preparando. E eu venci as dificuldades. Se levantaram dificuldades e eu venci, eu enfrentei. E esse gigante também eu vou vencer, em o nome do Senhor. Você também vai vencer esses gigantes que se levantaram contra a tua vida, em o nome do Senhor. Você também vai vencer essas dificuldades que apareceram no teu caminho, em nome de Jesus. Eu creio, em nome de Jesus, na tua vitória. Eu creio, em nome de Jesus, que Deus não colocou você aqui para ser um derrotado. Eu creio, em nome de Jesus, que Deus está trabalhando em teu favor para conceder a você a vitória que você precisa na tua batalha. Creia, em nome de Jesus. Para ser um vitorioso é preciso vencer a intimidação e lembrar-se de tudo aquilo que Deus já fez por você até aqui. Terceira lição, para ser um vitorioso, nunca queira vestir-se de uma armadura que não é sua. Nunca queira vestir-se de uma armadura que não é sua, certo? Às vezes o filho, ele quer ter respostas para a sua vida vivendo a fé dos seus pais.
Às vezes o marido, a esposa, um quer ter a vitória na vida, quer caminhar, sabe, quer que as coisas aconteçam, quer que as coisas fluam, mas ele está ancorado na fé do outro. Cada um de nós tem que ter a sua experiência. A salvação é individual, mas a escolha para a vida também é. Ainda que todas as escolhas que eu faço afetem a minha família, afetem a minha comunidade, afetem a minha geração, cada um de nós é responsável por seu próprio caminho, cada um é responsável por sua própria vida. Eu não posso ficar vivendo a vida inteira baseado na fé dos outros, dizendo para as pessoas, ore por mim, reze por mim, peça a Deus por mim. Esteja aí em oração por mim, pela minha vida, para que Deus me faça. Eu posso pedir oração para as pessoas? Posso. Mas eu tenho que entender que eu tenho que ter a minha oração também. Eu não posso simplesmente depender dos outros. Eu não vou orar por quê? Porque eu pedi para o irmão, para a irmã orar por mim. Eu não vou obedecer a Deus, eu vou fazer de qualquer jeito. E aí, na hora que eu preciso, eu vou buscar em alguém que tem fé para que ele me ajude. Cada um de nós tem que construir a sua própria armadura para as batalhas e para as lutas da vida. E por mais que a tua armadura não pareça ser aquela que é suficiente para vencer uma batalha, pode ter certeza, se você está vivendo com fé, e se você está colocando a tua vida diante do Senhor, está sendo íntegro e zeloso no teu caminho com Deus, qualquer armadura que você tenha vai ser suficiente. Assim como foi na vida de Davi. Meu irmão, minha irmã, para você ser um vitorioso, nunca queira vestir-se de uma armadura que não é sua. Davi tentou colocar a armadura que era de Saul, mas aquela armadura não era dele. Não era a armadura de Davi, era a armadura de Saul. E como era a armadura de Saul, só serviria para que Saul utilizasse. Eu lembro da parábola das 10 virgens que Jesus conta. Você já ouviu falar? Na parábola das 10 virgens, 5 eram sábias e 5 eram nécias. As 5 sábias mantiveram o óleo dentro das suas lamparinas, porque o noivo disse, olha, eu vou chegar para o casamento e você não sabe a hora que eu vou chegar. A qualquer momento eu vou chegar. Mantenham as lamparinas de vocês acesas, para que quando eu chegar, vocês não estejam na escuridão. 5 sábias mantiveram sempre as suas vasilhas cheias de óleo para alimentar as suas lamparinas. As outras 5, elas não estavam nem aí, esperando, qualquer dia a gente faz, qualquer dia a gente se prepara, qualquer dia a gente se prepara. Aí veio o dia, chegou o dia, e quando chegou o dia, elas foram desesperadas para as outras 5 emprestar. As outras falaram, não tem como, não dá para emprestar, essa aqui é nosso, é o que nós precisamos, nós não temos para te emprestar. O que esse texto mostra? Que em algum momento a batalha vem, a luta vem, e na hora que a luta vem, não dá tempo de você correr atrás. O tempo de você correr atrás é agora. O tempo de você preparar a tua vida para as batalhas que estão à tua frente é agora. Para que quando chegue a batalha, você esteja preparado. E não adianta você ir buscar para o outro. Você me ajuda, vamos compartilhar, vamos dividir a fé. Não dá para dividir a fé. A fé é algo que é individual, que cada um deve construir. Portanto, para ser um vitorioso, nunca queira vestir-se de uma armadura que não é sua. Quarta lição. Para ser um vitorioso, utilize os recursos que estão disponíveis e que você tenha alguma habilidade. Certo? Se você quer ser um vencedor, utilize os recursos que estão disponíveis. Tem muita gente que não vai à luta porque, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse um pai assim, se eu tivesse uma mãe assim, se eu tivesse tido a oportunidade, se eu tivesse, e a gente fica cheio de se eu tivesse, e aí a gente não vai para a batalha. Por quê? Porque eu não tenho. Se eu tivesse é porque eu não tenho. Então eu não vou para a batalha porque eu não tenho. E tem muita gente que fica falando, eu vou lutar, mas eu tenho que ter isso, ou eu teria que ter aquilo. Para eu lutar, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquele outro. As batalhas que aparecem na tua vida, Deus sabe quais são. Se Deus permitiu essa batalha, meu irmão, se você tem procurado caminhar como Davi, se você tem procurado fazer o teu caminho, essa armadura que você tem, essa roupa que você tem, é suficiente. Aos olhos humanos, as roupas de Davi, que eram roupas de pastor, o alforge, que era uma espécie de um estilingue com as pedras que ele usava para cuidar das ovelhas, para tirar os inimigos das ovelhas, o cajado que ele tinha de pastor, para poder se amparar quando estava subindo as rochas, isso aí não era suficiente para lutar contra o gigante, aos olhos humanos.
Mas Davi foi preparado o tempo todo, e a armadura que ele tinha era suficiente para vencer. Assim como a armadura que você tem, assim como a tua vida é suficiente para você vencer essas dificuldades e essas lutas que estão à tua frente. Assim como Davi venceu Golias com o alforje, com a pedra, venceu Golias com o cajado, com a roupa de pastor, você irá vencer os teus Golias, os gigantes que se levantam na tua vida com aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu é suficiente para você vencer os Golias. Deus fará o impossível. A força não estava naquela pedra, a força estava em Deus. A força estava em Deus. O que derrubou o gigante não foi a pedra. O que Davi lançou foi a pedra, porque era o máximo que ele podia fazer. Mas o que derrubou o gigante foi o poder de Deus. Porque Deus usa o que você tem. Deus usa quem você é. Não fica pensando assim, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, Deus iria fazer uma grande coisa na minha vida. Deus pode fazer uma grande coisa na tua vida a partir daquilo que você tem, a partir daquilo que você é. Confia em Deus, creia que você é suficiente para as vitórias que Deus tem para realizar na sua vida. Leve Deus a sério, leve a tua vida a sério, leve as batalhas da tua vida a sério e creia no cuidado, no amor e no poder de Deus que estão sobre a tua vida. Deus te dará a vitória em todas as batalhas. Para ser um vitorioso, utilize os recursos que estão disponíveis. Deus já te deu os recursos que você precisa, eles já estão nas tuas mãos. Tá? Mas não é suficiente, 5 pães e 2 peixes na minha mão, na tua mão, não é nada, mas nas mãos de Jesus alimenta uma multidão. Alimenta uma multidão. Da mesma maneira, uma pedrinha nas mãos de Davi era apenas uma pedrinha. Ia fazer uma cócega na testa do gigante. Mas uma pedrinha nas mãos de Deus, ela derruba o maior gigante, ela derruba todos os gigantes. A mesma coisa acontece comigo e com você. Tenha essa iniciativa, essa determinação de ir à luta, de ir à batalha e de confiar que aquilo que Deus colocou na tua mão é suficiente para tornar-te um vencedor. E por último, a última lição que eu tenho aqui para você nesta manhã, hoje são 5 lições porque o texto era maior. Para você ser um vitorioso, seja criterioso com as armas e tenha sempre mais do que você necessita. Olha que interessante, porque Davi, ele tinha plena convicção, gente, presta atenção, ele tinha plena convicção de que Deus que iria dar vitória para ele, não tinha? Isso fica muito claro. O tempo todo, Davi não fala que Davi, vai derrubar o gigante. Ele fala que ele vai lutar, mas ele o tempo todo diz que Deus derrubará o gigante. Ele vai falar, inclusive, isso para o gigante. Amanhã a gente vai ver. Ele fala, inclusive, para o gigante. Você vem contra mim daquele jeito, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Ele, o Senhor dos Exércitos, te entregará nas minhas mãos. Davi tinha plena convicção de que a vitória era do Senhor, de que era o Senhor que iria derrubar o gigante. Era o Senhor que iria derrubar o gigante. Bom, se Davi tinha plena convicção de que era o Senhor que ia derrubar o gigante, então Davi poderia ter pego qualquer pedra. Ele podia ter pego uma pedra ali mesmo onde ele estava. Só que ele não faz isso não, gente. Ele pega e ele vai até o ribeiro e ele escolhe pedras lisas. Ele escolhe a melhor pedra. Ele vai no ribeiro e ele fica escolhendo até encontrar a melhor pedra. Olha que interessante isso. Ele não tinha certeza que era Deus que ia derrubar o gigante? Então por que ele foi pegar a melhor pedra? Ele podia ter pego qualquer pedra, se ele tinha convicção de que era Deus que ia derrubar o gigante. Mas o zelo dele, o cuidado dele, a excelência naquilo que ele ia fazer, fez toda a diferença. Sabe, não é porque é Deus que vai fazer que eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer o meu melhor, porque quanto melhor eu fizer, melhor Deus vai dar o resultado. Quanto melhor você fizer o que você pode fazer, melhor será o teu resultado. Não pegue qualquer pedra para a tua batalha, não. Escolha a melhor pedra. Escolha com toda habilidade, ande, sabe, se empenhe, se curve, procure a melhor pedra. Porque quanto melhor você fizer, quanto melhor você procurar, melhor vai ser o resultado de Deus na sua vida. Melhor vai ser o impossível de Deus. Quanto melhor for o teu possível, quanto melhor você fizer o teu possível, melhor vai ser o impossível de Deus na sua vida. Você quer que Deus faça um impossível grande na tua vida? Faça um possível grande. A medida do teu possível será o teu impossível. Lembra da viúva lá? Que Eliseu fez o milagre do azeite que multiplicou na casa dela? Enquanto tinha vasilha, o azeite derramava.
Enquanto tem vasilha, o azeite derrama. Qual que é a minha função e a tua? Trazer a vasilha. E qual que é a função de Deus? Derramar o azeite. Deus vai derramar o azeite à medida que você tiver vasilha. Eu preciso ter excelência e trazer o máximo de vasilha e colocar diante do Senhor. O que é vasilha? Possibilidade para Deus fazer o milagre. Possibilidade para Deus fazer o milagre. Certo? O que é isso na minha vida? É ir para a luta, sabe? É não me acovardar nas batalhas. E quando eu for para a luta, eu for com o melhor que eu tenho. Davi não foi de qualquer jeito, ele não pegou qualquer pedra. Ele foi para o ribeiro e ele escolheu as melhores pedras, porque era a luta da sua vida. Essa batalha que está diante de você é a luta da tua vida, meu irmão. É a luta da tua vida. E a luta da tua vida não pode ser lutada de qualquer jeito. Ainda que as tuas armas sejam suficientes, é Deus que vai derrubar o gigante. Mas daquilo que lhe é suficiente, faça simplesmente o melhor que você pode fazer. Não faça de qualquer jeito. Não faça de qualquer jeito. Presta atenção na palavra que Deus está dando para você nessa manhã. Não faça de qualquer jeito. Para você ser um vitorioso, seja criterioso com as suas armas, na escolha das suas armas, e tenha sempre mais daquilo que você necessita. Tenha sempre mais. Davi, ele derrubou o gigante com quantas pedras? Uma. Quantas pedras ele tinha na sua mão, no seu alforje? Ele tinha 5. Ele escolheu 5. Ele precisou de quantas? De uma. Ele escolheu 5. Ele tinha certeza de que Deus ia derrubar na primeira. Ele tinha certeza, mas ele tinha 5. Olha o cuidado, olha o zelo para a batalha. Tem muita gente que diz, eu estou tão fraco, vou para essa batalha, dependo de Deus, se ele me der a vitória, tudo bem, se ele não me der, tudo bem, mas eu vou de qualquer jeito. Mas por que você não vai se preparar? Eu não vou me preparar porque de duas uma. Eu não tenho condições de vencer essa dificuldade e eu dependo do milagre, do impossível de Deus. Então, se eu não tenho como vencer por mim mesmo, então eu não vou pegar o meu melhor. E se é Deus que vai me dar a vitória, é Deus que vai me dar a vitória. Então, eu vou ficar tranquilo. Tem muita gente que pensa assim, pensa desse modo. E por causa disso que não consegue ter vitória. Deus, eu confiei no Senhor, eu esperei no Senhor, eu achei que o Senhor ia me dar vitória, eu acreditava que o Senhor ia me dar uma grande vitória, e o Senhor não deu. Ou a vitória veio simplesinha, sem nenhum recurso. Aí Deus vai falar, mas a minha vitória foi na medida da tua excelência. A minha vitória foi na medida do teu capricho, do teu zelo. A minha vitória foi na mesma linha das tuas escolhas. Eu lutei da mesma maneira que você lutou. Se Deus lutar da mesma forma que você está lutando, como que vai ser a tua batalha? Se Deus lutar com a força dele, mas se Deus lutar com a mesma forma que você está lutando, qual que vai ser o resultado? O resultado vai ser pífio? Vai ser desastroso? Ou o resultado vai ser excelente, extraordinário? Vai ser excelente se você for além do que você podia. Porque se você for além do que você podia, Deus vai fazer o infinitamente mais na sua vida. Você quer, nessa vitória, ganhar uma vitóriazinha, ou quase chegar na vitória, ou empatar, ou você quer ter uma vitória mais que abundante? Se você quer ter uma vitória mais que abundante, tenha uma atitude mais que abundante. Escolha a tua arma para a batalha. E seja abundante na tua escolha. Davi não pegou qualquer pedra. Ele escolheu as melhores pedras. Ele sabia quais eram as melhores pedras. Davi não pegou só uma pedra. Deus só precisava de uma. Mas Davi pegou 5. Porque ele pensou no coração dele. Deus precisa de uma, mas eu preciso de 5. Eu preciso de 5. Deus precisa só de uma, mas eu preciso de 5. Entendeu? Eu não vou orar só por um milagre, eu vou viver uma vida de oração. Eu não vou esperar só isso de Deus. Eu vou oferecer o que eu posso oferecer. Eu vou ser fiel naquilo que eu posso ser fiel. Se a gente não é fiel no pouco, a gente quer o muito de Deus. Certo? Se eu não capricho com a minha vida, eu quero o resultado de Deus. O resultado de Deus, presta atenção, gente, isso aqui é uma verdade profunda para você. O resultado de Deus, ele virá na tua vida de acordo com o empenho, com a excelência, com a dedicação, de acordo com o comprometimento que você coloca na sua própria vida. Deus não vai além daquilo que você fez por você. Se você não fez tudo que você podia fazer por você, não espere que Deus fará tudo que você
que ele poderia fazer por você. Agora, se você fez tudo que você podia fazer por você, e se você fez até mais que você podia fazer por você, pode ter certeza que Deus vai fazer muito mais do que ele poderia fazer por você. Ele vai muito além. Ele vai muito além. Ele vai para o superabundante. Eu creio, em nome de Jesus, que Deus está fazendo milagres nesta manhã. Eu quero terminar a ministração desta manhã dizendo para você o seguinte: não é a promoção na vida que te faz uma pessoa notável. É ser uma pessoa notável que te promove na vida. Tem muita gente que está esperando uma promoção da vida para se tornar uma pessoa notável. Tem muita gente que está aí, olha, eu não vejo a hora de ter uma promoção na minha vida, seja na minha família, na minha vida financeira, na minha vida profissional. A hora que eu chegar lá, vocês vão ver quem que eu vou ser, o que eu vou fazer. Tem muita gente que é assim, está esperando uma promoção para se tornar uma pessoa notável. Eu quero dizer para você que o caminho é outro. O caminho é inverso. Você precisa ser uma pessoa notável para que você seja promovido na vida. Davi, ele não esperou ser promovido para tornar-se uma pessoa notável. Ele foi uma pessoa notável. Ele foi uma pessoa extraordinária, admirável, para que pudesse ser promovido na vida. Deus abençoe teu coração e a tua vida nessa manhã com esta extraordinária palavra. Que Deus ilumine teu coração e a tua vida em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, te agradecemos e te louvamos. Eu te louvo, Deus, pela vida de todas as pessoas que estão aqui, Senhor. Esse grupo, Pai, tão especial, pessoas tão, ó Deus, queridas, Pai, que estão aqui, Senhor. Estamos aqui celebrando o teu nome, Pai, adorando o teu nome. Deus, muito obrigado pela vida de cada um que está aqui nessa manhã. Eu agradeço e louvo ao Senhor pela vida de todos, Pai. E quero colocar cada um aqui no teu altar, na tua presença, Senhor. Ó Deus, começamos a nossa oração pedindo perdão ao Senhor pelas vezes, Pai, que nós lutamos a nossa vida, Pai. Lutamos as lutas da nossa vida, Pai, de qualquer maneira, Pai. Lutamos, Senhor Deus, covardemente. Lutamos sem determinação. Lutamos, Senhor Deus, sem certeza. Lutamos sem fé. Lutamos, Senhor Deus, sem fazer o nosso melhor, sem ir além, Pai. Nós queremos uma grande vitória, Pai, mas nós não fazemos por merecer, Pai. Tem misericórdia, Deus. Perdoe a nossa vida. Nós queremos, ó Pai, mudar a nossa atitude a partir de hoje. Nós não vamos simplesmente, Deus, pegar qualquer pedra para derrubar o nosso gigante. Nós vamos escolher a nossa melhor pedra. Nós não vamos pegar apenas a pedra única e necessária para derrubar o gigante. Nós vamos pegar todas as pedras que nós possamos pegar, Pai. Nós vamos fazer com excelência. Nós vamos fazer, Senhor Deus, com abundância na nossa vida. Nós vamos fazer com zelo, Pai. Nós vamos lutar com determinação, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, Pai. Esse semestre será o semestre da vitória. Este semestre será o semestre da conquista. Este semestre será o semestre da cura. Este semestre será o semestre da restauração da família. Este semestre será o semestre do poder do Senhor se manifestando na vida de todos nós. Nós cremos, em nome de Jesus, no teu poder e na tua graça. E eu coloco, Pai, diante do Senhor, a vida de cada pessoa que está aqui, Pai, crendo no teu poder, no teu milagre, nesta manhã, Deus. Ajuda, levanta, Pai. Deus, dá sabedoria e conhecimento a cada um, para que faça o melhor, Pai, daquilo que está à sua mão. Porque dentro, Deus, da mesma qualidade que cada um aqui fizer na sua vida, o Senhor fará na vida de todos nós, Pai. Nós queremos ver o infinito do Senhor, a abundância do Senhor, o mais do Senhor na nossa vida. Nós queremos ver o sobrenatural. Nós queremos ver, Senhor Deus, o Senhor ir além, Pai, na nossa vida. Mas é necessário que nós estejamos nos dispondo a irmos além e a fazermos o melhor que nós pudermos, Pai. Nós vamos fazer o melhor que nós pudermos com o que nós temos. E veremos o Senhor fazer o melhor ainda do que poderia ser feito. Porque Tu és um Deus que faz infinitamente mais na vida daqueles que levam a sua vida com capricho, com zelo e com excelência. Muito obrigado, Deus. Abençoe todos os motivos de oração, todo mundo que pediu oração nessa manhã, Pai. Todos os pedidos de oração nós colocamos no Teu altar e clamamos, Deus, a Tua bênção em o nome de Jesus, Pai. Quero colocar diante do Senhor, diante da Tua presença, cada família, cada lar, esta casa, esta pessoa que está indo para o trabalho, essa pessoa que já está no trabalho. Deus abençoe em nome de Jesus, Pai. Abençoe cada um, Pai.
em nome de Jesus, com o teu poder e com a tua graça, que esse dia seja excelente e vitorioso na vida de cada um. Nós clamamos, colocamos cada um diante da tua presença, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam aqui presentes com você, com a tua família e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.